Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa mesa de sábado à noite, para esse encontro de sábado à noite. A curadora me pedindo para tirar a máscara. Afinal, aqui, nessa situação, pode. Estou longe, está aberto. Bom, então, bem-vindos novamente. Obrigada por estarem aqui nesse embalo de sábado à noite, embalo literário de sábado à noite. É uma honra imensa apresentar uma mesa, né? Chamar ao palco para compor uma mesa as pessoas que eu vou chamar aqui nesse momento. Como curadora, eu gostaria de dizer qual foi a frase que me inspirou para dar o título dessa mesa. A frase não é minha, foi inspirada numa frase de Conceição Evaristo que eu reproduzo aqui para vocês. Afirmo, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos. Quando Rosane me convidou para participar aqui dessa curadoria, essa frase me veio à cabeça. E foi com essa frase da Conceição na cabeça que veio a frase seguinte: histórias para acordar um país de seus sonos injustos. E mais do que um país, para a gente acordar um mundo inteiro desses sonos injustos. Então, com essa frase como norte no meu coração, eu convidei a nossa grande escritora, uma das maiores escritoras desse país, Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior. Por favor, Itamar. Conceição é nossa convidada, está online, em breve estará aqui com a gente. Itamar, pode ocupar, por favor, um de seus lugares. Para mediar esse encontro que eu considero histórico, Rosane Borges, jornalista e escritora. E para essa mesa eu pensei uma coisa diferente, porque senti falta de que a gente pudesse abrir um encontro desse com as palavras dos autores. Eu queria a literatura ocupando o espaço, ocupando aqui a estação plural, as palavras que estão nos livros. Então, nós convidamos duas grandes atrizes, Síria Coentro e Dani Ornelas, para fazerem um prólogo para a gente entrar no clima dos livros. Microfone, sim. Boa noite. Com muita alegria, honra e entusiasmo, eu lerei trechos do romance Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que está aqui conosco, baiano como eu, meu conterrâneo. Meu pai havia convidado o irmão de minha mãe para residir em Água Negra. O gerente queria trazer gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho, nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, que quando eles crescessem substituiriam os mais velhos.
Dinheiro não tinha, mas tinha comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens sossegado, sem ser importunado. Bastava obedecer às ordens que lhe eram dadas. Eu vou pedir só um minutinho que eu vou tirar a máscara, que me pediram para ler sem máscara e eu esqueci. Isso já faz parte de mim, eu esqueço. Será que eu volto ou está dando para... Volto, né? Meu pai havia convidado o irmão de minha mãe para residir em Água Negra. O gerente queria trazer gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho, nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. Dinheiro não tinha, mas tinha comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens, sossegado, sem ser importunado. Bastava obedecer às ordens que lhe eram dadas. Vi meu pai dizer para meu tio que no tempo de seus avós era pior. Não podia ter roça, não havia casa, todos se amontoavam no mesmo barracão. Para convencê-lo, meu pai disse que o arrozal era bom de trabalhar, que ali chovia, tinha terra boa, que, olha, abria os braços mostrando a roça e o quintal, mostrando a mata ao seu redor. Aqui não nos falta nada. Você tem os meninos, isso é de ajuda. Tem um passarinho preto, miudinho assim, que ataca o arrozal de manhã cedo. Os meninos podem ajudar a espantar eles. Aqui todo mundo acorda cedo para espantar os passarinhos. Só assim fazemos boa colheita. Era verdade. Acordávamos antes que o sol se levantasse no horizonte e seguíamos rumo à roça da fazenda. Nos muníamos de galhos, pedras, tudo que fosse instrumento para espantar os pássaros. Miudinhos, de penas negras e que brilhavam quase azuis na luz da manhã. Enquanto os adultos trabalhavam, cabia a nós, as crianças, espantar a praga. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui hoje e poder ler o livro da minha mestra ancestral maior, a senhora Dona Conceição Evaristo. E para isso, eu tenho a consciência de que hoje eu estou aqui fazendo a manutenção de um bordado de acolhimento e de afeto com cada um de vocês que estão aqui. Eu vou ler o livro Poemas da Recordação, de Conceição Evaristo. O poema escolhido se chama A Roda dos Não Ausentes. O nada e o não, ausência alguma, borda em mim o empecilho. Há tempos treino o equilíbrio sobre esse alquebrado corpo. E se fui inteira, cada pedaço que guardo de mim tem na memória o anelar de outros pedaços. E da história que me resta, estilhaços, sons esculpem partes de uma música inteira. Traço então a nossa roda gira-gira, em que os de ontem, os de hoje e os de amanhã se reconhecem nos pedaços uns dos outros, inteiros. Vou ler outro trecho do Torto Arado. Eu não disse de quem era a primeira fala, é de uma das protagonistas do romance. E agora eu vou ler uma fala que é da mãe das protagonistas. Olha, dona, interrompeu Salu antes que a mulher continuasse sua pregação. Eu não tenho muita letra nem estudo,
Mas quero que a senhora entenda uma coisa. Eu não sou a única a morar nesta terra. Muitos desses moradores que vocês querem mandar embora chegaram muito antes de vocês. Vocês não eram nem nascidos. Muitos nasceram aqui. Tenho filhos e netos. Todos nasceram em Água Negra. Também não posso dizer o que cada um pensa dela, tintim por tintim, porque não estou nos pensamentos de ninguém. Mas falo por mim. Eu nasci em Bom Jesus, mas também nasci de alguma forma nesta terra. Cheguei aqui moça e jovem. Aqui vivi, criei meus filhos, labutei com meu marido. Vi meus vizinhos e compadres serem enterrados lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari esta terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você, uma vida que irá continuar, mesmo quando você já não estiver mais nesta terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim, brotou em mim e enraizou. Aqui é a morada da terra. Mora aqui no meu peito, porque dela se fez minha vida. Com meu povo todinho. No meu peito mora Água Negra. Não no documento da fazenda da senhora e do seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. E tem mais. Posso não ser curadora, mas ainda sei mexer com feitiço. Posso muito bem dar de comer e beber aos meus guias e pedir para darem um jeito em muita coisa errada por aqui. Disse, dando as costas e fechando a porta. Vamos compartilhar mais um texto, agora do livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da senhora Conceição Evaristo. Gosto de ouvir, mas não sei se sou hábil conselheira. Ouço muito, da voz outra faço a minha as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos, não os meus, mas de quem conta. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois confesso a quem me conta que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento. Sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas? Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecido e a narração do fato, alguma coisa se perde. E por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E, quando se escreve, o comprometimento ou o não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar essas histórias, continuo
no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Uma ótima escrevivência para a gente hoje. Bem, gente, boa noite a todas e todes. Vocês viram como a gente começou bem, a gente começou em grande estilo, a gente começou com o espírito do que está sendo essa Bienal, essa festa livre, essa festa alegre, né? Que acredita na vida, na literatura, na força coletiva da gente pensar e incidir sobre um país que a gente quer, sobre o futuro que a gente quer, já que o nosso futuro ele está bloqueado. Essa mesa de hoje, eu acho, e o título, como a própria querida Bianca já explicitou para vocês, né, da onde vem o título dessa mesa. Eu acho que sintetiza não só o espírito dessa mesa, mas eu acho que o nosso momento, o momento que a gente está passando no Brasil. E eu sou muito grata de mediar, né, uma mesa com uma pessoa que é amiga, irmã, o Itamar, que está aqui. Para além de ser uma amiga e irmão, ele é dos escritores que eu mais admiro. Então, a despeito da nossa amizade, sempre é algo, né, emocionante, né, estar aqui na mesa junto com o Itamar e com a nossa mestra maior, como bem falou a Dani, a Conceição Evaristo, uma das nossas maiores escritoras. Então, eu começaria dizendo, sejam bem-vindas e bem-vindes para escutar essas vozes que são verdadeiras pétalas, né? São pétalas de vozes que nos trazem, eu acho que o melhor que a gente tem para o país, porque, como bem disse a Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Cada uma e cada um de vocês que estão aqui fizeram esse combinado. Então, em nome da vida, da existência, da emancipação, eu começo essa mesa, esse diálogo, né? Essa conversa com dois monumentos da nossa literatura, e eu vou tentar começar pelo começo, como eu aprendi com os meus avós, já que nunca também tem um começo. Tem um ditado africano que diz o seguinte: para quem procura bem, sempre vai haver um novo começo, não é mesmo, Itamar? Então, eu começaria o nosso diálogo ainda no encalço do tema da nossa mesa, né? Há toda uma tradição literária que pensa a escrita dos excluídos, das excluídas, a partir de um locus muito preciso, muito definido, né? Carolina Maria de Jesus foi escritora das excluídas, dos pobres, dos sem teto, dos sem moradia. E, normalmente, o que a gente aprendeu a chamar de cânone da literatura colocava esses escritores, essas escritoras nesse lugar. Pessoas que escrevem a partir das suas próprias experiências e escrevem para determinados grupos. Ora, mas o que o tema da nossa mesa nos leva a pensar é que a escrita dos habitantes da borda, das habitantes da borda, não é uma escrita para os terrivelmente outros do mundo, não é uma escrita apenas para os esquecidos e para as excluídas. Eu acho, Itamar e a Conceição, que a obra de vocês nos lega a possibilidade, de fato, da gente acordar, né, desses sonos injustos, da gente pensar exclusão, da gente pensar racismos, patriarcado, pobreza, miséria, mas também da gente pensar em emancipação, em alegria, em conquista, em transformação, né? São vozes que carregam raiva, que carregam a expressão da indignação, mas também são vozes que carregam o germe da possibilidade de transformação. Eu gostaria de ouvir vocês um pouco, como é que vocês pensam isso? São dois autores que cada vez mais ganham consagração, né? Como escritores e escritoras brasileiras, a escritora brasileira, né? E como é que é o Itamar e a Conceição se perceberem
como dois monumentos que dizem muito, repito, não para o sertão baiano, não para as mulheres negras e homens negros, mas que dizem muito para o país e para o mundo. Eu repetindo aqui a nossa querida curadora Bianca. Comecemos então com essa perguntinha. Boa noite a todos, a todas, a todos que estão aqui, né? Com muito prazer que eu falo com vocês. Eu queria antes de mais nada, agradecer essa apresentação da Rosane Borges, né? Essa irmã, como ela mesmo disse, essa grande intelectual que eu admiro muito. Essa leitura maravilhosa da Síria Coentro, da Dani Ornelas aqui, abrilhantando esse encontro. E a Conceição aqui como se fosse essa grandeza, né? Ela está aqui num plano maior, né? Nesse plano, nesse telão, falando conosco. Eu queria passar antes, em reverência, em respeito, a palavra à Conceição e depois eu volto para falar. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu quero também agradecer à Bienal do Livro pelo convite, agradecer a Dani e a Síria pela leitura, e dizer que eu estou muito feliz, porque eu acho que esse momento também é um momento muito significativo da nossa luta, do nosso trabalho, estarmos aqui com Rosane e com Itamar. Eu acho que cada vez mais, a Rosane falou aí de conquista, eu acho que cada vez mais nós estamos experimentando conquistas, e conquistas não só no plano individual, mas no plano coletivo. Porque pensar uma literatura, e a literatura de Itamar e de tantos outros e outras que estão aí, e pensar a minha literatura como uma literatura questionadora do país, e questionadora, não só questionadora, mas uma literatura que representa, que traz a voz, essa voz que questiona, porque até então nós temos a literatura, a gente pode pensar a literatura como um discurso de questionamento, mas até então esse questionamento ele representava a nossa voz, mas ele não era a nossa voz. Eu acho que se a gente fizer uma análise da literatura brasileira, o Itamar está aí também como nordestino, nós vamos pensar a própria literatura regionalista, como essa literatura foi fecunda no sentido de tentar captar vozes excluídas também, mas essas vozes excluídas, elas estavam sempre atravessadas por uma autoria que, apesar de toda a sensibilidade, talvez não tivesse uma percepção tão aguda como nós temos. Então, eu acho que hoje, se pensar uma literatura com essa autoria tão específica, né, com essa autoria que fala de outro lugar social, que fala de uma outra experiência de gênero, que fala vozes dos excluídos, né, que vai trabalhar, e sendo ao mesmo tempo essa voz excluída, eu acho que é algo para a gente celebrar, e para a gente celebrar como conquista, porque eu acho que é uma literatura também que rompe com determinados silêncios. E ao romper com determinados silêncios, essa literatura ela extrapola, inclusive, o círculo que vivencia essa ficção, ou círculo que tem elementos para trabalhar essa ficção, e acaba contaminando, convocando para além desse círculo. Então,
eu celebro uma conquista, falo do meu prazer de estar com Itamar. Eu gosto sempre de estar com pessoas mais jovens, porque as pessoas mais jovens, de certa forma, a carreira de Itamar, ele confirma que todos os nossos esforços valeram a pena. Estar com Rosane Borges também é um prazer intenso e é uma dádiva que a vida nos oferece, no sentido de que nós não pregamos no deserto, nós pregamos em vozes ou para as vozes que se multiplicam. Então, meu muito obrigada. E assim como a Conceição falou, né, eu sinto a mesma coisa, estar nesse ambiente, né, cercado de tanta gente interessada na literatura, na nossa literatura, ver o percurso que a Conceição fez, e antes da Conceição, tantos outros fizeram, né, não silenciaram, escreveram, desafiaram as coisas que estavam aí postas, né, para mim é uma imensa honra. Assim como ela disse que fica feliz de estar cercada de jovens e de ver que tudo aquilo que foi semeado está frutificando, eu posso dizer à Conceição que eu tenho esse mesmo prazer de ver as coisas frutificarem, mas também de ver que teve gente plantando no passado, né? Teve gente que nos antecedeu e abriu caminhos. A Conceição é uma dessas, né? Uma grande referência. Não só para mim, mas para muitos outros, né? Para os que escrevem e os que não escrevem, que apenas leem também, e os que ainda não tiveram a oportunidade de ler, que certamente quando se deparar com os escritos da Conceição, vai despertar, talvez, desse sono injusto, né? Como diz a mesa. Para mim é sempre uma grande satisfação. Não é a primeira vez que eu me reúno com a Conceição, né? Já pude estar com ela uma vez, ainda que nesse período pandêmico fosse uma sessão virtual, mas sempre um momento de muito aprendizado, né? E essa imagem, nós escritores também trabalhamos muito com imagem, com sensibilidade, com como a gente vê, como percebe o mundo. E quando eu vi aqui a Síria e a Dani Ornelas fazendo leitura de trechos dos nossos livros, e me vi sentado nessa posição com a Rosane Borges e a Conceição aqui atrás, né, soberana. Essa imagem acho que diz muito, né? Eu estava aqui pensando, Conceição é esse orixá vivo da literatura, né? Ela está aqui atrás nos abençoando, nos guiando de alguma maneira. Acho que essa é a impressão, né, mais forte que fica desse momento, desse encontro. Nossa, a voz até embargou, porque de fato, né, gente, imagem, né, já teria aquela eu não seria muito prudente eu dar o exemplo, mas por falta de tomada pela emoção, vou dar um exemplo do mundo publicitário, né, que diz, né, imagem é tudo, né, seja não é nada. Então eu acho que é isso, essa imagem, ela é tudo. Se a gente tem imagens que dizem que o Brasil inteiro cabem nela, né, como as imagens da escravidão, a gente tem imagens outras, né, Itamar, da emancipação, que a gente pode dizer também o Brasil inteiro cabe nessa imagem, nessa fotografia que agora se desenha. Eu acho que vocês dois trouxeram também outra questão fundamental para a gente pensar, para a gente despertar desses sonos injustos, né? Primeiro é algo que muitas de nós já estamos carecas de saber, que literatura tem a ver com a vida como ela é, com a experiência concreta, com a aventura, a jornada que é a vida, né? Cheia de percalços, mas também cheia de alegria. Os psicanalistas já dizem, a vida não é um passeio, né? Então ela é esse eterno desafio. E à medida que você também ia falando da nossa querida Conceição, me veio muito essa dimensão da experiência, né? A literatura, ela acaba sendo uma instituição importante porque ela nos diz,
das experiências, né? Que não é experiência do algoritmo, né? O empobrecimento das experiências é das redes sociais. Com isso, não estou querendo jogar a criança junto com a água do banho, pessoal. Eu acho que as redes sociais têm muita coisa boa, eu estou lá. Mas eu acho que tem uma dimensão da experiência que a literatura em geral traz, e a literatura de vocês em particular, Itamar, que é de pensar um si onde não há si mesmo. Né? A ideia da escrevivência da Conceição, e aí eu ouso, né, do meu lugar de pesquisadora, singelo, mas eu ouso dizer isso, que a escrevivência não é meramente uma justaposição de escrita com experiência ou vivência, mas é uma tomada, é um paradigma, um método, uma visada de mundo que nos permite afirmar que sim, se a literatura ela tem essa força imaginativa da imaginação, as experiências que a literatura nos traz não é apenas a experiência da vida do outro, mas que aquela vida ela deve me importar porque todos nós somos humanos, né? Torto Arado, eu acho que também me arrebatou muito por conta disso, a experiência da comunicação ou da incomunicação, que é comunicação, da voz ou da não voz, e os becos da memória. Eu acho que como pensar a experiência hoje, né, para vocês, a Conceição, que eu acho que ela nos lega uma experiência fundamental quando ela se inscreve, postula uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas eu já ousaria dizer, Conceição, que o seu empreendimento não visou necessariamente uma cadeira, mas é abrir um precedente para dizer que todas nós podemos e ela já poderia. Eu acho que é isso que é bonito da Conceição Evaristo. E aí a gente tem uma outra mulher que eu admiro, que eu respeito, não é uma crítica em relação à escolha dela, mas quando ela foi escolhida, o que a Academia Brasileira disse? Ela não precisava dos salamaleques, a dona Fernanda Montenegro, mas a Conceição precisou, percebam? Então eu acho que o precedente que a Conceição abre para a gente nessa ideia das experiências, da literatura, nos leva muito a refletir hoje, né, Itamar? São duas gerações, a Conceição, uma mulher, uma griot, uma orixá vivo, como você diz, você é um jovem escritor, mas já com muita densidade, né? Como é que a gente pode pensar essa dimensão da experiência na literatura, considerando isso? Que experiência não é o que acontece no mundo, experiência não é o que me acontece, mas a experiência é o que eu faço com o que me acontece. Bom, essa é uma questão relevante. Eu acho que a literatura é atravessada por esse sentimento, Rosane, como você bem disse. Né? Ela tem essa possibilidade, não há fronteiras. Né? Numa leitura a gente não encontra fronteiras, a gente se conecta com a humanidade de todos os personagens, com a sua humanidade ou com a ausência dessa humanidade, né? A gente vai se conectando dessa maneira. E assim como você disse, é essa experiência que nos atrai, né? Ela que de alguma forma que nos conecta a uma personagem, a uma história, a um livro, né? E é porque nós somos humanos e nos reconhecemos ali. Nos reconhecemos na densidade, na profundidade de cada ser humano, né? Foi assim quando eu li, por exemplo, os livros da Conceição, né? Eu estava aqui recordando de Ponciá Vicêncio, né? Assim, como eu me senti representado de encontrar ali uma mulher que tem suas origens no campo, que tem suas origens numa comunidade negra e que poderia ser irmã da Bibiana e da Belonísia, por exemplo, né? E viver sua odisseia na cidade. Então, eu acho que o leitor também busca isso, ele busca essa experiência na leitura, né? Ele quer se conectar a tudo isso, porque a gente vai se reconhecendo na nossa própria humanidade, né? Nos erros e desacertos de uma personagem, né? E eu acho que eu vou chegar lá onde você pensou, Rosane, que é justamente de mostrar que toda vida ela importa, que toda vida tem a sua grandeza. Não importa se você
é um trabalhador doméstico, ou se você está num palco como esse. Toda vida tem sua grandeza, toda vida tem sua história, que pode ser uma grande história. Eu acho que essa é a maior marca, é aquilo que permanece, de alguma maneira. É isso que a Conceição e tantos outros me fizeram perceber. Que qualquer história, né, qualquer vida poderá dar uma grande história. Toda vida tem em si a sua própria odisseia, né? E é isso, foi isso que eu consegui perceber. Acho que é dessa forma que a experiência também me adentra como autor, como leitor, sobretudo, como autor, e como eu me percebo nesse mundo também. Você fala o que eu faço com o que me acontece, né? O que eu faço com a minha experiência. E quando o Itamar fala que toda história dá uma odisseia, né? Toda história dá uma saga. E talvez a nossa literatura ela se vale muito por isso, né? Porque a gente pega justamente histórias, vidas que são desconsideradas. E, ao mesmo tempo, toda experiência ela se torna significativa se essa experiência se comunicar com a experiência do outro. Então, eu acho que as nossas histórias também têm esse poder de convocação, né? Esse poder de convocação é do outro. Quando o Itamar fala de Poncia Vicêncio poderia habitar, né, as terras que habitam Bebiana e Belonísia, eu fiquei pensando no silêncio, não vou dar spoiler não, né, mas no silêncio, né, nos sinais de silêncio de uma dessas duas irmãs e depois como esse silêncio ele é rompido por outras. E Poncia Vicêncio, eu acho que a grande marca de Poncia Vicêncio é justamente essa experiência do silêncio, né? Essa experiência do estar só, essa experiência do ter tanta coisa para dizer, mas ela mesma, quer dizer, ela vai dizer essas tantas coisas através da arte, né? A arte vai ser a oportunidade de dizer essas tantas coisas, como a literatura é a oportunidade de dizer todas essas experiências. E o que chama atenção na literatura de Itamar e de muitos nossos e nossas é justamente esse poder de convocação, né? Esse poder que extrapola a experiência pessoal da criação, a experiência pessoal do sujeito da escrita, a experiência de cada personagem que nós criamos, e essas personagens, essa experiência das personagens, muitas vezes elas podem ser confundidas com a experiência do sujeito da escrita, como também pode não ser, mas como essas experiências elas têm um caráter não de uma experiência pessoal somente, mas de uma experiência que conquista o outro, né? Que convoca o outro. E aí eu tenho dito muito que um dos aspectos que alguns críticos, ao lerem os nossos textos ou ao lerem determinada autoria, essa afirmação, não existe literatura de mulheres, não existe literatura de gays, não existe literatura negra, porque a literatura é um fenômeno universal. Mas aí eu acho que a gente tem esse caráter, o nosso texto tem esse caráter, né? Apesar de ser uma literatura que representa, às vezes, experiências tão específicas, né? Como o Tortarado vai apresentar uma experiência, uma vivência de um sertão brasileiro, mas como esse sertão ele tem essa capacidade de convocação para pessoas
ou para lugares que não tem nada a ver, que na primeira vista não tem nada a ver com esse sertão. Então, são experiências humanas, né? São experiências, e a experiência humana, ela tem, se ela é bem apresentada, ela tem essa capacidade de convocação do outro, né? E acho que a nossa literatura é uma literatura que convoca a todos. Aí, nesse sentido, ela é uma literatura universal, sim, apesar de partir de dados tão particularizados. Isso aqui é aulão, né, gente? Não são as livezinhas que a gente está em Instagram, a gente chama de aulão. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que começar a valorizar alguns adjetivos, né? A Conceição é que é diva, ele que é diva, isso que é um aulão. Porque senão a gente perde parâmetros, né? Eu acho que a fala de vocês dois me veio... É isso, a aulão é a conferência, porque está tão concatenada. Quando a Conceição fala do poder de convocação, e você, Itamar, fala das experiências como esse espelhamento, né, de uma vida, mas não de uma vida específica, me ocorreu muito um drama, eu coloco mesmo como um drama das escritoras negras, mulheres, né, pessoas trans, de exercer esse poder de convocação, porque o poder de convocação supõe reconhecimento, né? Eu convoco na exata medida, porque a convocação ela supõe escuta. Mas, ora, a escuta ela é uma decisão política, né? Eu venho insistindo por que George Floyd ele sacudiu o mundo. Não é porque o que acontece em George Floyd é algo fora da curva, nem lá e nem aqui, né? Lembremos dos 111 tiros em Costa Barros, nesse estado, né? Eu digo que Costa Barros, para mim, é um parâmetro que está fora de qualquer parâmetro, né? Mas, veja, eu venho dizendo que George Floyd balançou a comunidade planetária por algum motivo misterioso, e eu insisto que é misterioso mesmo. A gente ouviu o George Floyd. E, gente, alguém ouvir, ou alguém dizendo que não consegue respirar, e ao ouvir, ver a imagem, e aquela imagem é uma imagem de puro ódio, alguém enterrando o coturno no pé para matar mesmo, ali não foi um acidente de cálculo, de abordagem, de nada. É por isso que George Floyd ele se tornou um divisor de águas, não é porque nós vimos, é porque antecipadamente nós escutamos, e não há boa consciência antirracista que se ponha em pé com essa voz. Eu não posso respirar. E aí eu acho que o poder de convocação... E aí, nesse momento, é um momento que a gente tem um momento que é fortuito, ele não é contínuo, de um reconhecimento. Aquele corpo é humano, né? Mas, via de regra, a gente não se reconhece nesses corpos nem nessas histórias. Via de regra, quando a gente reconhece a história como uma história que deve ser digna de indignação, é a história dos negros, é a história das pessoas trans que são mortas, mas não é a minha história. Não é a minha história. 111 tiros em Costa Barros não parou o país, porque eu costumo dizer que os 111 tiros de Costa Barros, gente, tinha que ter decretado luta oficial, a universidade não podia funcionar, banco não podia abrir, mas porque o Brasil continuou funcionando como se nada tivesse acontecido, porque não há um reconhecimento, porque não há uma convocação em relação a essas mortes, né? E aí eu acho que, de fato, a literatura de vocês nos afetam nesse sentido, né? A experiência, a ideia dos sonos injustos para acordar o Brasil, que vem com uma dimensão de uma experiência localizada, o sertão baiano, as mulheres negras, a população negra, os terrivelmente outros, mas para a gente despertar, a gente tem que responder a essa convocação que há.
Conceição bem coloca. Então, assim, como pensar, como é que a literatura, e ela é, né? Mas como é que a gente pode tornar isso de maneira mais negritada, essa ideia do reconhecimento, né? Quando eu leio uma história de uma mulher negra, não é coitadinha dela, é também coitadinha de mim, enquanto pessoa branca, cis, porque é a minha humanidade que está em xeque. Né? Gente, o nosso país, com os índices de violência, o que está acontecendo com a população indígena, esse desgoverno decretou guerra para vários grupos, mas a população indígena, que desde 1º de janeiro de 2019 está sob mira, o que nós fazemos? Pouco, né? Quando nós nos referimos a eles, a gente coloca a Amazônia, não, mas ali tem gente, tem pessoas, né? Então, eu acho que como esse poder de convocação se dá na literatura, essa ideia do reconhecimento, né, Itamar? Como é que a gente pode se reconhecer nas suas personagens, nas personagens da Conceição Evaristo, né? E eu acho que a partir dessa ideia do reconhecimento, eu gosto muito do reconhecimento, porque eu acho que ela é uma frase muito forte, que empatia não alcança. Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que deixar de ser empático. A empatia, eu continuo achando que é uma palavra fofa, não contém ironia, mas veja, a empatia, ela tem uma ideia de que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Mas veja, eu não preciso me colocar no lugar das pessoas que moram na rua, morar na rua para saber que aquilo é indigência. O reconhecimento parte de uma outra questão, parte da questão que é a seguinte: se tem gente morrendo de fome, sendo morta por ser negra, sendo morta por ser mulher, isso também eu perco a minha humanidade. Eu reconhecer que eu só sou humano se o outro também é. Eu não preciso me colocar no lugar de outro. Eu, inclusive, costumo brincar que empatia virou a moda, a palavra do mundo corporativo. Eu falo, quando o mundo corporativo adota determinadas categorias, a gente tem que abandonar, que a coisa já perdeu a sua possibilidade de transformação. Então, pensar essa ideia de literatura e reconhecimento. Gente, eu estou uma mediadora muito faladora, né? A Bianca deve dizer, coitada, essa daí, mas já calei. Acho que a Rosane tocou numa questão muito, muito interessante e que eu acho que vai, pelo menos para mim, eu me reconheço nessa aproximação entre literatura e vida, né? Como a literatura pode contribuir para esse reconhecimento, né? A gente se reconhecer na humanidade do outro, na humanidade das personagens, e assim a gente criar um olhar mais compassivo para o mundo mesmo, né? Se a gente quer, por exemplo, estudar, já que estamos falando de Brasil, estamos falando de literatura negra, se a gente quiser estudar, por exemplo, o período da escravidão no Brasil, a gente vai encontrar grandes historiadores que escreveram e que pesquisam sobre o tema, né, e que tem um farto material sobre isso. Mas ainda assim a gente está lendo, a gente lê, a gente tem fatos, documentos, até fotografias, quando é possível, mas aquilo está sendo contado por um pesquisador de uma maneira muito direta, objetiva, às vezes, e que não envolve o leitor, pode até não envolver o leitor, não estou dizendo que não envolve, pode até não envolver. A literatura vai por um caminho diferente. Eu acho que na literatura o que importa são as subjetividades, né? E quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de sentimentos, né? A gente está falando da nossa própria humanidade, a gente se reconhece naquela humanidade. Se você quer saber sobre o período da escravidão, com muitos detalhes históricos, documentais, factuais, a gente pode ler a obra do João José Reis, professor da Universidade Federal da Bahia, que tem uma vasta produção nessa área. Mas se você quer adentrar a subjetividade da escravidão, a gente vai ler Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, né? Porque ali, a gente, nessa viagem que é a literatura, que é a leitura, a gente embarca na vida daquelas personagens. E a gente pode até não ter tido uma vida como a delas, a gente pode ter nascido numa situação diferente, pertencer a certo grupo que teve privilégios nesse país, mas que ainda assim vai entender o que é que o outro passou e qual é o lugar desse outro, né? Então, eu acho que a literatura vai por esse caminho, um caminho importantíssimo,
que é nos conectar com a subjetividade da existência humana mesmo. Porque você pode ser um homem branco, você pode ser um homem indígena, uma mulher negra. Ainda assim, se você lê histórias sobre pessoas diferentes, você se conecta às subjetividades que está ali, você vai reconhecer que há entre nós, o que há entre nós não é uma cor da pele, né? O que há entre nós não é exatamente isso, está além. Né? Claro, a cor da pele importa muito e ela diz muito sobre a posição que nós ocupamos nessa sociedade. E o problema do racismo é isso, é que as pessoas não conseguem ver além da pele. Porque se elas pudessem ver além da pele, elas veriam afetos, veriam humanidade, subjetividades, né? Esse é o grande problema. E a literatura nos permite tudo isso. Ela permite que a gente adentre na mente das personagens, na alma das personagens, e a gente sinta, a gente não é apenas a leitura do que ela viveu, a gente vai além, a gente sente com elas, né? E sentir com elas cria uma outra perspectiva, porque se eu estou sentindo a dor que ela está sentindo, se eu estou sentindo o afeto, a alegria que ela está sentindo, entre nós não há nem mais cor da pele, há humanidade. Nesse sentido eu tenho dito também, muito isso, a literatura, mais do que um texto histórico, ela nos toca porque a literatura, justamente, ela trabalha com as nossas emoções. Eu posso ler um tratado sobre a guerra e não me afetar, né? Não me tocar tanto. Agora, se eu leio um romance sobre a guerra, a minha relação, os meus sentimentos vão ser diferentes, porque justamente o personagem ele se apresenta em suas subjetividades e também há essa convocação da minha subjetividade também em relação ao outro. Às vezes, aliás, diversas vezes eu já encontrei com leitoras, com leitores que falam, né? Uma vez, até na exposição lá de São Paulo, veio uma médica e ela falou comigo: olha, eu não sei nem te dizer, eu não sou uma mulher negra, eu não passei por várias dificuldades, não passei por nenhuma dificuldade até, mas eu não sei por que o seu texto me convoca tanto. E vários outros, a Mar também deve viver essa experiência, com certeza. Então, esse poder de convocação, porque é um poder justamente que fala aos sentimentos. Talvez o texto histórico fale, mas ele fala muito mais no nível de informação. Eu acho que tem também um outro dado, a literatura. Se você trabalha com a arte da palavra, eu acho que a arte da palavra ela tem esse poder, a maneira como que você constrói também um personagem, a fala que você dá ao personagem, a reticência que o personagem produz na fala dele, né? O texto histórico ele precisa de uma objetividade, já a linguagem literária ela não precisa. E essa impossibilidade da linguagem literária, eu acho que, de certa forma, Itamar, uma das irmãs simboliza isso também, né, que é o silêncio, que é também a impossibilidade de comunicabilidade do ser humano, né? Eu acho que a literatura, o próprio fato de um texto literário, ele nunca é um texto completo. O texto histórico pode ser um texto completo, sim, mas o texto literário ele nunca é um texto completo, né? Ele abre para várias interpretações. Então, Rosane, se você me permitisse, não precisa nem ser agora, eu quero voltar à questão que você coloca sobre a cria.
Não precisa ser agora, pode ser mais no final, segue aí. De Conceição, sobre a que você quer retornar? Sobre a questão que você coloca sobre a academia. Sim. Sobre a minha candidatura. Sim. Não, mas pode ser depois, se você quiser continuar. Pode ser, se você quiser, a gente pode continuar. Você pode, então, retomar, né, se achar melhor. Isso. Tentarei ser breve, gente. Quem diz isso, não acreditem, né? Estou terminando, estou concluindo, mas agora serei breve. A tomada da palavra para vocês, né? O que é tomar, já que a Conceição falou muito do processo, né? A gente já está aí, a Conceição sinaliza para processos de produção, né? A Conceição, escritora, o que é a tomada da palavra? O que é fazer uso da palavra? E para você, Itamar, o que é a tomada da palavra, né? O que é escrever? Bom, acho que sempre quando escritores falam sobre seu processo de escrita, sobre por que escreve, soa um tanto demasiado, né? Pode soar muito afetado, muito poético, muito emocional, muito emotivo. Mas eu costumo pensar que escrever é viver, né? Para mim, até porque a gente está falando da escrita, como a gente conhece a escrita, mas a própria percepção, a própria noção de escrevivência envolve uma vivência, já que estamos aqui com a mestre Conceição Evaristo, né? A própria noção de escrevivência, ela parte da vivência também. Então, é a gente se perceber escrevendo histórias, mas também se inscrevendo no tempo e no espaço com histórias, né? Acho que é por aí que a gente... É a partir disso que surge esse interesse e essa necessidade com a palavra. Eu estava aqui, enquanto observava a Conceição falando, eu lembrei de uma mesa que eu fiz com a Conceição Evaristo, e que ela começou a atividade, a conversa, ela começou falando, eu não me lembro se foi no bastidor ou se foi já com o público, mas ela dizendo que ela escreve porque ela não pode mais dançar ou não sabe dançar, algo assim. Mas ali ela falou sobre a escrita com a sua inteireza, o que seria escrita, porque a explicação que ela deu, e ela pode explicar melhor agora para o público, era que com a dança você dizia muito quase sem palavra, né? Então era com o corpo se expressando através do espaço, você consegue dizer muita coisa. Para quem não sabe, para quem não tem manejo, né, como eu, não sei a Conceição, ela pode ser uma exímia dançarina, vamos escutá-la. Mas como não tenho muito manejo, isso é uma metáfora, né? A maneira de se pôr no mundo, de se expressar, é através da escrita mesmo. Esse registro, o registro escrito, ele nos acompanha desde a nossa história ancestral, e aí eu não estou falando só da história da diáspora, da história dos povos originários, eu estou falando do ser humano enquanto espécie. Se a gente for olhar a história humana, o que são aquelas inscrições rupestres? Pequenos retratos, pequenos textos, contos até, né? Que eram grafados e gravados nas paredes das cavernas. Ali se contava já uma história. Então, essa necessidade de contar a história, ela é muito humana. Essa necessidade de elaborar ficção é muito humana, nos acompanha desde sempre, né? Desde os primórdios, há milhares e milhares de anos. E nos acompanha até nossos dias, porque diz muito sobre nós mesmos, né? No fundo, todo escritor quer se comunicar. Eu duvido daqueles escritores que dizem, eu escrevo para mim mesmo. Eu posso dizer, eu quero encontrar o leitor, né? Eu quero encontrar a gente, eu quero encontrar o povo, né? É encontrar outra pessoa que onde aquilo possa ressonar, possa reverberar também. Eu também, Itamar, eu duvido daquela pessoa que escreve e fala que escreve para si própria. Duvido.
no fundo ele quer falar com alguém, quer que leia. Se o escritor quer escrever só para si mesmo, se ele não precisa do diálogo com o outro, a primeira coisa que ele vai fazer é não publicar. Primeira coisa, acho que o ato mais coerente de quem está pouco importando com o leitor, com quem lê, é não publicar. Mas, Itamar, eu dizia o seguinte, a minha grande frustração, e não tem nada de romantismo aí, não tem nada, não quero, como é que fala, fazer imagem, fazer figura, mas o meu grande desejo era saber dançar ou cantar. E eu digo muito, se eu pudesse ter escolhido uma vida, eu teria escolhido ser Nina Simone. Eu queria cantar feito Nina Simone, muito. Eu queria cantar feito Nina Simone. E outras cantoras também, mas o meu foco é Nina Simone. Eu não sei cantar e não sei dançar. E, para mim, a arte mais completa é justamente a da dança, né? Da dança, do canto bem interpretado, porque é uma arte que não precisa de tradução. A dança, né? Eu posso assistir um balé russo como assistir uma dança de um grupo tradicional numa aldeia africana e me emocionar da mesma forma. Eu não sei falar alemão, como também não sei falar a língua daquele grupo de uma cultura tradicional africana. Mas o corpo do dançarino vai me dizer tudo, né? Vai convocar as minhas emoções. Já o texto, por exemplo, nosso texto, né, Itamar, como eu gostaria, e você também com certeza, que muitas daquelas pessoas que te inspiraram para escrever esse texto, que essas pessoas pudessem ler esse texto. E na grande maioria das vezes não pode. De Lixão, o menino que me inspirou, provavelmente não vai ler Olhos d'Água. Então, a literatura, de certa forma, ela também nos coloca em dívida com aquele que não acessa o livro, com a pessoa que não acessa o livro e com a pessoa que não tem uma leitura alfabetizada, porque há outras formas de ler, de compor, de falar do mundo. E, para mim, a dança é uma dessas formas e não requer tradução. Não requer tradução, porque é o corpo, né? Então, a primeira, inclusive, a primeira inscrição no mundo é a inscrição do corpo, né? É o corpo, né? O bebê, a primeira demonstração de um bebê é o corpo, né? É a voz que sai do corpo, é o choro, é o espernear através dos movimentos, né? Ele indica, inclusive, se ele está vivo, quando o neném que nasce desmaiado ou qualquer coisa assim, recebe um tapinha para poder despertar o gesto e ver que ele está vivo. Então, o primeiro sinal que eu acredito do texto, a primeira inscrição é o próprio corpo, né? Então, para mim, o texto escrito ele ainda é devedor. E por isso também essa procura, já em termos estéticos, essa procura de tentar captar essa linguagem oralizada o mais possível, porque a linguagem oralizada é isso tudo, né? O gesto, é o olhar, é o silêncio, né? É o rum que a minha mãe dizia muito, né? Mãe, como é que a senhora está hoje? O que a senhora está achando da vida nessa pandemia? Minha mãe só responderia rum. Né? E quanta coisa está dita aí. Esse rum não era só a palavra, era a expressão facial dela. Então, o texto escrito ele ainda é devedor desse texto que o corpo produz, né? Através do canto, da dança, do gesto. Como eu sou travada para a dança e para o canto, só me resta mesmo escrever.
Mas, Conceição, eu acho que você carrega seu corpo e seu balé, né, sua dança para o texto que você oferece a seus leitores. Não há dúvida disso, né? Você carrega seu corpo, sua pele, né, tudo que você viveu e tudo que você transcende também. É verdade. E aí eu acho que em nome disso a gente vai abrir, né? Vocês falaram, como bem agora ressaltou aqui o Itamar, a dança, o corpo está na escrita, né, da Conceição, e vocês dois falaram, olha, a gente escreve porque a gente quer ser lido. E a gente está mediante um público que são leitoras e leitores de vocês. Então, nada melhor do que ouvi-los e ouvi-las, né? Eu acho que essas respostas de vocês abriram aí a tampa das nossas perguntas, né? De quem lê, de quem acompanha vocês e que quer, de certa forma, fazer uma devolutiva do que lê, né? Do que depreende das obras, né? Mas a gente então abre agora para o nosso respeitável público. A Bianca está inscrita, é isso? Não. A Bianca. Estou um pouco nervoso porque essa é a palestra que mais me emocionou nessa Bienal. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Antes, meu nome é Rafael, tá? Quais são os principais cuidados que um autor deve ter ao contar histórias que são carregadas de representatividade ou que carregam histórias que foram apagadas? Quais são esses principais cuidados que devem ser tomados? Rafael? Isso. Vai falar, isso, Itamar? Conceição. Pode falar, Conceição, eu sigo depois. Tá, um cuidado que eu tomo, mas eu acho também que a gente não pode ser tão rigoroso, porque senão nós vamos cair numa autocensura, e essa autocensura também ela pode impedir que você crie o texto, mas com tudo isso, um cuidado que eu tenho é de fugir, por exemplo, de estereótipos que eu leio em vários textos literários, por exemplo, estereótipos de negros, estereótipos de gays, estereótipos de mulheres, isso eu tomo muito cuidado. Estereótipos, nunca escrevi nada que tivesse, por exemplo, um personagem indígena, mas se um dia eu escrever alguma coisa que tenha um personagem indígena, eu vou tomar muito cuidado. Eu acho que, para mim, é importante isso. Eu não repetir no meu texto o que eu já li, por exemplo, sobre mulheres negras. Isso, para mim, é uma vigilância mesmo. Bom. Rafael, essa é uma questão muito sensível, eu acho, para quem escreve, né? E como é que eu penso, o que é que eu penso sobre isso, como eu me porto, né? Como a Conceição bem falou, a gente não pode se autocensurar também. E como é que a gente consegue conciliar as duas coisas? A sensibilidade acerca do tema e a autocensura, para não terminar se autocensurando. Eu costumo dizer que eu tento ser uma pessoa politicamente correta na vida, né? Então, tudo que eu faço é guiada por esses pressupostos humanistas que eu tanto acredito. Mas meus personagens, eles precisam ser humanos, reais, falhos, né? Eles precisam ter defeitos, eles precisam... E como é que eu alcanço esse lugar? É simplesmente me despindo de julgamentos éticos e morais e me colocando no lugar daquele personagem mesmo, né? Essa troca... Porque quando a gente escreve, tem algo aí muito, muito interessante. Eu já vi diversos autores falando sobre isso. Eu acho que quando a gente escreve, a página em branco é um palco. E a gente interpreta a vida das personagens. Aqui a gente tem duas atrizes maravilhosas na nossa frente. E elas podem dizer como é que elas interpretam essas personagens. Elas se despem de tudo, né? De juízo moral, né? De juízo ético, e se colocam na vida daquelas personagens. Acho que o autor faz a mesma coisa. E se a gente consegue fazer isso de uma maneira
de uma maneira muito verdadeira, de alguma forma a gente transmite isso para a literatura também. Eu acho que eu vi a Bianca levantando. Meu nome é Matheus, eu quero fazer uma pergunta para Itamar. E, assim, eu, quando li Torturado, eu tive uma lembrança de uma frase de Clarice, né, de uma entrevista de Clarice, que ela, sobre um conto mineirinho, que ela fala, né, que em dado momento ela era mineirinho, ela se sentia, né, o que afetava ele afetava ela. E eu tive essa mesma sensação com Torturado. E eu queria saber se, após você escrever, após você ler e reler, enfim, você teve essa percepção também. Bom, é isso. Acho que é mais ou menos vai por esse caminho também a resposta. Eu esqueci como ele se chama. Como você se chama? Matheus. Vai mais ou menos por esse caminho a resposta. Você citou um conto que é um conto crônica da Clarice Lispector, Mineirinho. Eu costumo dar esse exemplo. Eu até faço no livro Doramar Odisseia, um dos contos, o conto Doramar, eu toco. Eu faço uma referência a esse conto da Clarice, né, de como ela falava sobre esse conto também. E literatura é isso, né? A Clarice, ela deu uma amostra do que o escritor vive. Claro, ali ela estava falando de um caso real que ela viu e que a comoveu, né? Que vai mais ou menos com a história, parece... Bom, a história de Costa Barros foi muito mais brutal, mas ela faz esse exercício, ela se coloca no lugar do outro. Tanto que ela termina a narração desse episódio em particular, ela diz, eram 13 tiros, o último tiro me atingiu, né? O último tiro sou eu, porque eu sou o outro, né? Ela fala dessa maneira. Ou seja, acho que é isso. Quando a gente escreve, a gente vive a vida das personagens. Seu personagem pode ser cheio de erros, né? Pode ser um ser humano, muitas vezes que não é um ser humano legal, vamos dizer assim, né? Pode ser uma pessoa cheia de contradições e tudo, mas ainda assim você precisa fazer essa entrega. É uma entrega que parece um tanto com a arte de representar, né? Você se coloca naquele lugar para narrar essas subjetividades, as subjetividades do outro mesmo. Boa noite. Então, eu li o livro Torturado e eu fiquei muito impressionada. Eu topei com o livro no Kindle, eu estava procurando alguma coisa para ler, eu não sabia da sua existência, quando eu li o resumo, eu li o livro. E fiquei bastante impressionada. O que eu queria saber era o seguinte, muito estranho falar olhando para cá e não para lá. Como que você criou aquelas duas personagens? É muito impressionante você ter cortado a língua de uma pessoa logo no início. O que eu queria saber é o seguinte, isso foi planejado ou é um impulso criativo ou é uma experiência que você conheceu, uma história que você conheceu que isso aconteceu? Uma boa pergunta essa. Obrigada, sempre é uma pergunta que sempre fazem, mas ainda assim que revela muito, né, daquilo que a gente escreve. Acho que a Conceição pode falar uma coisa parecida sobre as personagens dela, mas essas personagens, esse evento, o evento da língua, a história das duas irmãs, isso foi tudo imaginado, né? Não encontrei nada na realidade, nada que pudesse sugerir algo parecido para mim. Mas aquelas mulheres, para que elas tivessem densidade e humanidade, muitas mulheres atravessaram a minha vida e falaram um pouco de si, né? Falaram um pouco dos seus sentimentos, de seu percurso no mundo, e isso sim atravessa as personagens. Então,
É sempre um duo, escrever é sempre um duo entre o exercício imaginativo e a própria vida que ele atravessa. Eu acho que é isso que confere vida às personagens. Eu queria aproveitar e ouvir a Conceição, né, sobre a construção de personagens tão fortes também, que povoam nossos imaginários. Agora sou eu que peço a palavra e transfiro para a Conceição, para que ela possa falar sobre a Ponciá, sobre a Lua Amanda, né, sobre a Duzu Querença. Eu queria te ouvir, Conceição. Pois é, Itamar, quando você estava falando aí, aliás, quando essa leitora perguntou o que conferia, o que lhe deu elementos para criar essas duas personagens, e eu só fiquei penalizada, mas você diz que essa pergunta sai, porque eu falei, ai meu Deus do céu, ela deu spoiler quando ela falou do corte da língua, né? Mas é logo no princípio mesmo, mas você fica sempre durante o texto até você descobrir, né, quem é quem. Mas uma vez respondendo uma entrevista, aliás, o Pepetela, o escritor angolano, uma vez na UFA, ele falou alguma coisa que que eu guardei muito isso. O Pepetela disse: só escreve ficção quem conhece a realidade. E eu tenho dito o seguinte: eu quero escrever a ficção como se fosse a realidade. Talvez a grande marca da literatura é esse jogo de sedução, é fazer com quem lê suspenda a realidade em torno e entre na realidade do personagem, né? E acredita realmente em tudo que você escreve sobre o personagem, ou como você compõe o personagem. E, para mim, isso é tão marcante que as pessoas acham que nessa ideia de escrevivência eu escrevo só o que eu vivo. Então, eu tenho dito, bom, eu teria que ter 1000 personalidades para poder ser todos os meus personagens, ou então ser, como é que fala? Ter uma dupla. Bom, eu teria que ser 1000 pessoas, então grande parte do que eu escrevo, a maior parte realmente não é a minha vivência, né? Eu não sou Ponciá Vicêncio, como não sou da Venga, mas o jogo da criação, o jogo ficcional é justamente isso, né? É ter uma ficção com tal força que faça, ou a verossimilhança está tão presente que convença. Agora, também como o Itamar estava falando, a grande jogada é que cada personagem você viva intensamente, você se confunda. No próprio momento de criação, às vezes as pessoas falam comigo, eu chorei, principalmente Ponciá Vicêncio, eu chorei quando eu li Ponciá Vicêncio. As cenas de Ponciá Vicêncio que eu escrevo chorando. Toda vez que eu vou escrever a cena dela apanhando do marido dela, toda vez que eu vou escrever, eu tinha que fazer uma pausa no texto, me recompor. E aí, nesse sentido, Itamar, eu nunca tinha pensado sobre isso, não, mas o papel de criação do escritor, ele se aproxima, assim, do papel de interpretação do artista, né? Do artista cênico, porque você tem que estar tomado pelo personagem. E alguns personagens você é tomada pela empatia, e alguns personagens você é tomada pela raiva que você tem daquele personagem. Então você vai construir um personagem, às vezes, como o Itamar estava dizendo, não é nem um personagem muito bom, mas você vai construir um personagem que você mesmo acha asqueroso, né? Mas você constrói. Talvez a raiva, né, te faça você também construir esse personagem dessa forma. Estou pensando nisso tudo agora, enquanto outros você constrói, você habita esse personagem pela simpatia, né? Pela empatia, pelo afeto. Outros você habita pela raiva mesmo.
Só uma questão para a produção, porque colocar a gente de humanas para ver time, mediar, não dá muito certo, viu, gente? Aí eu estou confusa em relação àquele time. Rosane, a gente ainda tem tempo para mais alguma pergunta? Uma pergunta? Tá. Então, a gente faria... Tenho esse senhor aqui na frente que já está com tempo, com a mão levantada. A gente poderia... Você queria... Não... Duas. A gente faz em bloco, então? Tá. Ele e... Boa noite, meu nome é Jonas de Andrade, sou professor de literaturas e também escritor. Ainda não publiquei nada, mas quem sabe no futuro eu publique alguma obra. Eu queria fazer uma pergunta para Conceição, porque nós tivemos uma mesa anterior em que falamos sobre Carolina. E Carolina tem uma literatura realista, tal qual Conceição também traz, né? E ela foi apagada do cânone literário, ela não foi considerada pela literatura modernista, e isso, consequentemente, trouxe alguns agravantes. Mas a minha questão é, eu vejo muito o diálogo da Carolina com a Conceição, isso ela sabe muito bem, mas eu percebo que as duas fazem um resgate de memória fundamental por um processo de denúncia da realidade, né? São mulheres que falam em terceira e primeira pessoa, e essas mulheres falam sobre as condições que essas mulheres negras passam na sociedade brasileira. Então, eu queria saber qual é o papel, para você, Conceição Evaristo, do resgate dessas memórias para a denúncia sobre o que a sociedade brasileira faz com as mulheres negras e como o sistema é tão bruto e tão cruel que fazem com que muitas delas, infelizmente, nem consigam parir, como muitas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, em outros espaços também desse Brasil, que é racista, que é misógino e que ainda reproduz violências com essas populações. Que tal a gente agrupar, antes que a Conceição e se o Itamar quiser, do senhor que está aqui na frente? Sim, boa noite. É estranho falar para a câmera, né? Mas, enfim. Eu gostaria de manifestar, na verdade, a minha satisfação de estar aqui, minha e de minha mulher. Viemos de Petrópolis só para participar e acompanhar essa mesa. E, Itamar, assim, eu li Torto Arado numa tarde. Foi assim, um envolvimento, eu diria, emocional tão intenso, tão forte, que eu só parei de ler quando terminei o livro. E ainda queria, talvez seja um pouco repetitivo, mas eu queria insistir numa questão que é justamente o processo de criação. Nesse sentido, eu queria ouvir de você um pouco mais sobre a relação entre a pesquisa e a inspiração para a produção desse livro maravilhoso. Muito obrigado. Quem começa? Itamar, pode responder, porque eu também estou interessada nessa pergunta sobre a pesquisa e inspiração. Sim, senhora. A senhora que manda. Bom, Torto Arado, quem leu sabe, né, se passa numa localidade no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, numa realidade muito específica e ainda é atravessada por uma crença, por uma religião, eu gosto de falar assim, que é o jaré, né, que é professada ali apenas naquela localidade e é um dado muito particular dessa região e dessa gente que vive lá, né? Se eu for falar da história, se eu for falar das personagens e de tudo que elas atravessam, eu poderia dizer que aí entra muito da imaginação, como o caso da língua, a relação entre as duas irmãs, mas ao mesmo tempo essa história está ancorada nesse mundo real, nessa realidade. Então, eu vivi nessa região durante muito tempo. Vivi é uma força de expressão, porque eu não morei lá, mas eu passava períodos longos lá. E pude conversar muito com as pessoas sobre a sua relação com a terra, sobre o jaré, né, que eu não sabia muita coisa, mesmo vivendo na Bahia, onde as religiões de matriz africanas têm um peso muito grande. O jaré está a muitos quilômetros de Salvador e eu não tinha contato. Eu vim ter contato com o jaré há pouco mais de 10 anos, eu não conhecia. E aquele universo muito místico, né? Aquele universo místico e que diz muito sobre aquelas pessoas, me tocou de uma maneira profunda que, para contar essa história, eu precisava ancorar
essa história que nasce na minha imaginação, mas eu precisava ampará-la na realidade, né? E porque, bom, eu andei por esse lugar, vi muita diversidade, vi pessoas vivendo em casas de pau a pique, como acontece na história, pessoas com um passado, né, um passado silenciado, apagado, mas ainda assim muita gente poderia ver tristeza. Eu confesso a vocês, assim, claro, como ser humano, como cidadão, eu me senti tocado e senti tristeza, mas havia em toda aquela vida, né, em toda aquela resistência, havia muito mais, havia muita beleza, né? E por que não levar essa história da minha imaginação, que já me acompanhava há tanto tempo, para ancorá-la nessa realidade? Então, acho que a relação entre pesquisa e escrita é mais ou menos essa. Uma pesquisa nunca, ela serve para engessar nada. A criação, o processo criativo, ela não serve para engessar o processo criativo. Ela serve para ancorar a sua criação no mundo, assim como você, caso você queira, né? Porque você não necessariamente precisa escrever sobre o que existe. Você pode escrever sobre coisas, né, da imaginação. Há muitos escritores que escrevem sobre fantasia e sobre tantos outros temas. E o apreço, o trabalho que dá a escrever é praticamente o mesmo, né? É o mesmo. Mas, no meu caso, é sempre pensar a literatura como algo próximo à vida, né? Porque esse é meu campo de interesse, e é por aí que anda a pesquisa, assim. Certo. Bom, respondendo lá a pergunta do professor sobre Carolina. Então, Carolina, eu acho que Carolina o texto de Carolina, né, a escrita de Carolina, é uma escrita que, ao longo do tempo, vem suscitando uma série de questões. E a primeira questão que o texto de Carolina apresenta, justamente porque os dois textos de Carolina que o público toma que o público toma conhecimento, de primeira é justamente Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. E é um texto em que Carolina narra o cotidiano dela. E aí a gente cria, né, em torno de Carolina, foi criada essa imagem de uma leitora que escreve a realidade, né, que testemunha a realidade. Quando a gente vai lendo mais o texto de Carolina, e a gente também não pode esquecer as condições em que as primeiras obras de Carolina foram publicadas, e Carolina dos anos 60 é aquela escritora que tem que ser apresentada, que é apresentada como aquela escritora que escrevia a realidade, que escrevia o cotidiano da fome, tudo que Carolina escrevia era verdade. Ela mesma, em Quarto de Despejo, ela vai dizer ela precisa de dar o testemunho da fome, inclusive para provar que é ela mesma que escreveu. Então, a gente tem que pensar também que mesmo essa escrita que se chama realista de Carolina, ela tem lives de ficção. Inclusive, em Casa de Alvenaria, a gente vai perceber esses lives de ficção e o desejo de Carolina em escrever ficção. E ela vai escrever ficção. Carolina escreve ficção também. Se a gente lê, inclusive, Onde Estás, Felicidade, é ficção pura que Carolina cria ali. As letras de música, as poesias de Carolina, as peças teatrais de Carolina. Então, Carolina, ela lida com a realidade, ela tem uma escrita realista, mas ela tem também uma escrita ficcional. E o grande desejo de Carolina era justamente essa escrita ficcional. E eu digo com muito prazer, com muita honra, né, o tanto que Carolina
foi foi a primeira autora negra que eu li ainda nos anos 60, naquele grande momento de Carolina, e depois, anos mais tarde, quando eu vou escrever Becos da Memória, muitos anos mais tarde, sem sombra de dúvida, é um texto que é contaminado pelo tom realista de Carolina, sim. Mas Becos da Memória não é quarto de despejo, entende? Como também não é casa de alvenaria. Becos da Memória eu tenho, como Carolina também, se ela tivesse tido oportunidade, talvez ela diria, né? Nem tudo aconteceu exatamente do jeito que está ali narrado em Casa de Alvenaria e do jeito que está narrado em Quarto de Despejo. Então, eu acho que a gente tem que pensar também esse aspecto ficcional que o texto de Carolina traz, né? Acho que também merece uma atenção. É claro que fica, repito, né? Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria é uma escrita que está muito próxima da vivência de Carolina, mas a vivência de Carolina também era uma vivência, um pouco isso, como Itamar fala, né? Não é só uma vivência de dor, de cruel realidade, é uma vivência também de ironia, de jogo no sentido de jogar mesmo com a vida, de ficcionalizar a vida, de desejos, de sonhos, de potência, né? A Carolina é extremamente irônica. O texto dela tem hora Casa de Alvenaria, mesmo Quarto de Despejo, que você lê e ri. Então, não é só aquela dura realidade. Agora, assim, a pergunta que ele faz: como a literatura serve para apresentar ou como denúncia da situação das mulheres negras? Eu acho que é justamente nessa possibilidade de você jogar com a realidade, de você ficcionar a realidade e de você trazer essa realidade segundo a perspectiva das mulheres negras, né? Segundo a nossa autoria. E talvez por isso os nossos textos causem tanto impacto, né? Porque é a nossa voz, é a nossa autoria. Gente, nós ficaríamos a noite inteira, mas Conceição, eu vou devolver a palavra para você, para fazer, eu não diria a última palavra, já diria Carlos Fuentes, nunca vai haver tempo para a última palavra, porque a palavra não cessa, mas você queria falar da BL. Eu já só agradeceria aqui a presença de todas e de todos, não sei se a Rosane, se a Bianca teria algum comunicado, teremos daqui a pouco os autógrafos com Itamar, e eu vou rapidamente, na gaiatice, quebrar o protocolo e convidar vocês. Eu estou numa jornada aqui no Rio, então dia 14 eu lanço o meu livro, na Janela Livraria, quem estiver por aqui apareça. Ele se chama Fragmentos do Tempo Presente, esse exemplar aí do Itamar, tá, até rimou Itamar, e eu devolvo para você, Conceição, para encerrar a nossa mesa, já que vocês terão mais tempo com o Itamar, que está aqui presencial, né? Corpo, carne viva, a Conceição também, só que online, e você encerraria falando da BL, que eu acho que a gente começa como terminou, em grande estilo. Boa noite já a todas e todas. Então, também encerrando, boa noite a todas, a todos e a todos. Itamar, é sempre um prazer estar com você, que a gente tenha mais e mais oportunidades, independente de mesas, que um dia a gente possa sentar nós juntos para conversarmos mesmo, né, sobre tudo, né, sobre os nossos textos. Rosane, mais uma vez, muito obrigada. É sempre bom estar na sua presença. Boa sorte com seu livro. Só vou voltar à história da academia, que como as pessoas têm me perguntado, têm feito assim, uma série de comentários, e você abriu, no momento você fala também da academia, e uma coisa que eu faço questão assim de deixar explícito, que as pessoas têm me perguntado agora com a entrada
da atriz, né, Fernanda Montenegro e do Gilberto Gil. E o que eu tenho dito é o seguinte: a Academia Brasileira de Letras, ela aceita como imortal não só quem é da área da literatura, apesar de ter o nome de Academia Brasileira de Letras, mas ela aceita pessoas que sobressaem nos seus campos de atuação. Tanto é que nós temos lá, por exemplo, médicos, esqueci o nome, que trabalha com beleza, meu Deus do céu, recuperação de beleza, coisa e tal. Falhou o nome agora. E nós temos proeminência em qualquer área de atuação. Como também temos lá imortais que não são proeminentes em nada, mas aí é outra história. E estão lá. Então, a eleição da atriz Fernanda Montenegro, eu não acho nada demais. E acho que quando eu falo do corpo e coisa e tal, há várias maneiras de textualizar o mundo, né? Há várias maneiras de interpretação do mundo, de escrever o mundo. E acho que o trabalho de uma atriz é muito isso, né? É textualizar, é dizer do mundo através da forma de interpretação. Então, temos lá a atriz Fernanda Montenegro, que representa, né, que lê o mundo através do seu trabalho interpretativo. E temos o Gil, que é o grande poeta da palavra cantada, que é uma maneira também de dizer o mundo, de escrever o mundo e de se inscrever no mundo. Agora, a minha pergunta foi por que Manuel, por que o Daniel Munduruku não entrou? Eu acho que essa pergunta está aí no ar, né? Daniel, um grande escritor, se ali é uma casa que representa a literatura, as artes brasileiras, a academia perdeu a oportunidade de deixar de fora a representação de um povo que representa a gênese do povo brasileiro, que representa a ancestralidade do povo brasileiro. Então, a minha dúvida é só essa. Eu achei que a academia faria a história no século XXI. Ela começou até Pureza Dalma, acho que ela começou bem, está lá a atriz, está o poeta, cantante, mas faltou o Daniel Munduruku. Aí realmente, quando você pensa que a academia está dando um passo à frente, a gente vê que a academia está estagnizada, né? Agora, o que eu dito, o importante não é ser o primeiro, né? Eu acho que o importante é abrir caminho, abrir perspectiva, é abrir questionamentos. E eu acho que, nesse sentido, a minha campanha foi muito vitoriosa. Eu não perdi nada. A academia é que perdeu mais de uma vez, não elegendo o Daniel, e mais uma vez mostra como a intelectualidade brasileira, às vezes, não alcançam determinados pensamentos, né? Não alcança. E aí a casa continua sendo a casa e nós continuamos produzindo a nossa literatura, que não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos.